Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Veríssimo Cast, um podcast onde você vai conhecer várias histórias de pessoas que eu admiro muito e outras que eu vou vir conhecendo ao longo de todo o podcast. Mas aqui você vai ouvir histórias da vida real, de superação e de empreendedorismo de pessoas de muito sucesso. E pessoas que muitas vezes você não tinha ideia que existia, que você não conhecia. E você vai conhecer através do podcast aqui do Veríssimo Cast, beleza? E para começar, eu tenho o prazer de nesse primeiro episódio trazer um cara que... O cara é bravo. Tá? Esse cara é um cara que saiu de ajudante de lavar rápido a se tornar gerente de loja, de carro, de concessionária. E é um cara que tem uma história sensacional aí. Eu não conheço tudo, mas a gente vai discorrer um pouco sobre aqui a história dele e acho que a gente vai chegar aí num resultado bem bacana. Beleza? Então, cara, seja bem-vindo. Obrigado. A casa é tua. Fica à vontade aí. Eu acho que você vai poder contar um pouco aí da tua história e se divertir também um pouco com a gente. Você é um cara que eu tenho assim como referência de muitas coisas boas na vida, então eu acho que é bacana ter você aqui na primeira entrevista, né, cara? Porque você tá abrindo as portas aí, velho. Que legal, que top. Você vai abrir as portas. Então é o seguinte, cara, pra começar, eu queria te fazer 3 perguntas, tá? Super difíceis, assim, tipo, mano, se você não responder essas 3 perguntas, acabou o podcast agora. Beleza? Seu nome, sua idade e o que você faz, cara, da vida? Eita, fica à vontade, a câmera é tua aí, conta aí pra gente. Essa pergunta é difícil. É difícil, fala aí, é difícil. Bom, primeiramente, olá, né, aos ouvintes. É um prazer imenso, né, estar aqui hoje com você, gravando esse podcast. Né, agradeço essa abertura, né, que é muito importante para nós também, né, que somos os convidados, né, para poder vir aqui participar dessa entrevista. Mas vamos lá. Meu nome é Kleber Sabino, eu tenho 41 anos e eu sou vendedor de carros. Legal. Sabino vem de onde? É sobrenome de quem? Seu pai, da sua mãe? Sabino é da parte do meu pai. Da parte do seu pai? Isso. Beleza. E sua mãe e seu pai, quem são? Como é o nome de sua mãe, o nome do seu pai? O que eles faziam da vida ou fazem? O meu pai chamava-se Ivo, né? Meu pai faleceu em 1986, né? Eu tinha 6 anos de idade. Caramba, eu tinha 1 ano. Na verdade não, tinha 1 ano, eu tinha nascido, eu nasci em 86. Tinha 1 ano, eu nasci em 86. E minha mãe, e voltando, né? Meu pai, ele era pedreiro, né? Mestre de obras. Seu pai é de São Paulo? Meu pai é de Minas Gerais. Minas? Ele é natural de Minas Gerais. Legal. Mas ele morava em São Paulo? Não, ele nasceu em Minas Gerais. Nasceu em Minas Gerais. E aí, é uma família muito grande, né? Se eu não me engano, com 11 irmãos. Certo. E aí 2 deles, que foi o meu pai e o irmão dele, que chamava-se Pedro, que também hoje Deus o tenha num bom lugar. Deus os tenha, né? Num bom lugar. Eles vieram para São Paulo buscando uma oportunidade, buscando uma oportunidade de crescer na vida. Típico do imigrante, né, dos outros estados, do Brasil. Exatamente. Às vezes a gente fala assim, né, eu vejo muitas vezes exemplos de que o nordestino saiu lá do Nordeste, veio para São Paulo, né, porque o sonho é vir para São Paulo, né, até hoje acho que as pessoas ainda pensam assim, mas muita gente veio de Minas também, né, cara, assim. Não veio só gente do Nordeste, porque realmente São Paulo era um polo de oportunidades ali e é até hoje. Então muita gente vinha de Minas, assim, tem muito mineiro em São Paulo. Você já percebeu, mas tem muito mineiro em São Paulo. Legal, aí seu pai e seu tio veio para São Paulo e começaram a vida aqui. Isso, exatamente. Legal. Começaram e depois, no final das contas, acabou trazendo a família toda. E nessa, meu pai acabou conhecendo minha mãe, né, que chama-se Neide. A minha mãe, ela é aposentada hoje, né? Ela trabalhou na área da limpeza, certo, durante muitos anos. E
E é isso, na parte de filiação, né, que você perguntou. Sua mãe trabalhava com limpeza e eu já era aposentado, né? Você comentou. Hoje ele é aposentado. Beleza, legal. Bacana, cara. E quando você era criança, assim, o que você tinha você lembra, assim, da sua infância, assim, o que você tinha de sonho, o que você queria ser quando você crescesse, assim, você lembra quando você era criança? Cara, essa pergunta é incrível, porque sonho de criança, quando a gente não tem noção de Quando você nada. era criança lá, você chegou, pô, tava lá, sei lá, 5 anos de idade, sei lá, o que será? A idade que você lembrava? Caminhoneiro. Eu nem sabia o que fazia o caminhoneiro. Por que caminhoneiro, cara? Cara, você não acredita. Por causa que a minha dentista de infância, ela vinha sempre com essas perguntas, né? Uhum. E aí acabou saindo ali na conversa do dentista caminhoneiro. E aí esse negócio ficou na cabeça e toda vez que eu ia no dentista ela falava sobre isso tal, sobre esse sonho do caminhoneiro. Mas é coisa de criança, né? Você já dirigiu caminhão alguma vez ou até hoje não? Eu sou louco pra dirigir o caminhão. Aí, galera, ó, se tiver algum caminhoneiro que vai ver isso aqui é o mundo inteiro, cara. Então, assim, você em qualquer lugar do mundo que tiver um caminhão e quiser pensar pra esse cara realizar o sonho, meu, ó, me chama, me liga pra gente realizar o sonho desse cara, mano, andar de caminhão. Vai ser legal. Cara, que legal, velho, que legal, bacana. E como é que foi sua infância, cara? Você teve uma infância... Você brincava muito, porque, assim, tem uma galera que tá assistindo a gente, que é a galera da geração dos nossos filhos, né, que não brincaram na rua, por exemplo, né, seu filho mora em prédio, meu também, então, assim, né, não teve uma infância como era de uma criança na década de 80, nos anos 80. Sim. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco como foi a tua infância, o que você fazia na infância, você brincava, você estudava, como é que foi a sua infância? Minha infância foi sensacional nessa questão aí, né, de brincadeiras e tal. É assim, a minha família, principalmente com a morte do meu pai, né, a gente sempre teve uma situação financeira bem difícil, né? Graças a Deus, nunca passamos fome, né? Mas a situação era bem difícil mesmo, né? Tipo assim, hoje meu filho quer comer um pacote de bolacha todos os dias, entendeu? Na minha época, era difícil de comer um pacote de bolacha recheada no mês, entendeu? Sim. Então era bem difícil essa questão. Mas eu acho que de muita gente também, cara, porque a minha também não era muito diferente, não. Mas em relação às brincadeiras, graças a Deus a gente sempre se divertiu muito, né? Brincava de peão, brincava de bolinha de gude, empinava muito pipa, né? Inclusive, eu era muito bom em pipa, né? Vocês eram lá buscar lá embaixo e tal, como é que é? Dava umas... Pô, os caras, esse negócio de pipa aí, eu lembro que eu nunca fui muito bom, não. Nunca fui muito fã de pipa, não. Eu gostava mais de peão. Mas a galera, até hoje, dá umas brigas com esses negócios de pipa, né, cara? Você fazia uns cortantes daqueles que parecia linha chilena, tal, pra cortar a galera, como é que era? Era com lâmpada fluorescente. Que é o melhor, né, pra fazer cortante, né? Exatamente. Fazer cerol. Em alguns lugares do Brasil vão chamar de cortante, outros vão chamar de cerol. Pelo menos são os dois que eu conheço. Se tiver algum outro, você coloca aqui no comentário, porque eu não conheço também não. Cerol e cortante, principalmente em São Paulo, é os que eu mais ouvi falar, assim, né? Normalmente é com a galera. Mas hoje não existe mais, né? Hoje agora a galera tem que é a linha chilena, eu acho. Eu não manjo de pipa, então. Hoje eu também não entendo, mas eu sei que tem o pessoal compra mais tempo. E aí eu sei que a linha já vem pronta pra cortar tal, e tudo mais. Legal, cara. Legal. E na adolescência, assim, como foi caminhando a tua vida na adolescência, assim, até você... Porque você comentou brevemente que você trabalhou no Lava Rápido. Sim. Você era ajudante de um Lava Rápido. Isso aconteceu na tua adolescência? Você teve uma adolescência, você brincou primeiro ou você começou a trabalhar muito cedo? Como foi? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Com quantos anos? Exatamente por essa dificuldade, né, dentro de casa. Acho importante dizer, sempre tive a ajuda, né, de alguns familiares, né, e não posso esquecer de citar da minha tia, né, uma tia que é irmã da minha mãe, que quando meu pai faleceu, como é a minha tia? Cleonilda. Tia Cleonilda. Parabéns, tia Cleonilda. Parabéns. É difícil. Mas, cara, você pegou pegou na ferida, né? Mas enfim,
quando meu pai faleceu, a minha mãe não trabalhava, né? E ela já havia trabalhado antes, mas aí depois que, né, acabaram decidindo os dois, né, de minha mãe cuidar da casa, das crianças e tal. Então quando meu pai faleceu, minha mãe não trabalhava. E aí minha tia Cleonilda convidou minha mãe para morar com ela. Então foi aí onde, até essa situação, a gente morava em casa. A partir daí nós passamos a morar em apartamento, né? Você virou playboy, o garoto de apartamento, virou playboy. Ah, agora eu entendi, criado com leite de pera no apartamento. Não é assim não. A coisa tava difícil, mesmo no apartamento a coisa foi difícil. Imagina. E aí, né, sempre, isso ocorreu eu tinha 6 anos de idade. Então, seu pai faleceu, você tinha quantos anos, né? Tinha de 5 para 6 anos. 5 para 6 anos. E aí, né, fui correu normal os estudos, né, primeira série, segunda série, terceira, quarta, quinta, sexta. Depois as coisas foram dificultando, né, foram ficando um pouco mais difíceis, né, no colégio. E aí eu lembro que eu reprovei 3 vezes a 7ª série. Caraca, cara. 3 vezes. A coisa foi bem difícil. E aí nesse intervalo de tempo, a minha mãe resolveu voltar, né, com a nossa família, comigo e com meu irmão. Você tem um irmão. Você tem um irmão. Isso. Legal. Mais velho ou mais novo? Mais velho, um ano mais velho. Legal. Como chama? Rodrigo. Legal. E aí nós voltamos para o habitat natural, né? Para a casa que meu pai havia construído, né? E que minha mãe sempre morou lá com ele, e nós moramos lá, né, até a morte do meu pai. E aí nesse ponto eu já estava com 11 anos de idade. Certo. Né? E era um bairro na periferia de São Paulo, né? Qual bairro? Você lembra o nome do bairro? Lembra? Ponte Rasa. Ponte Rasa. Pra quem é de São Paulo, Zona Leste vai conhecer, né? Quem é de São Paulo, Zona Leste. E a situação no bairro era bem difícil, né? Em relação à criminalidade, em relação a drogas. A gente tá falando aí do que? Anos 90. 90. Finalzinho de 80 e pouco, já entrando em 90. É isso aí, a partir de 90 em diante. Anos 90. E aí, no caso, você imagina, né? As crianças que estavam presas no apartamento, de repente vai para casa, pô. E sozinho com a mãe, né? Então, esse foi o momento que foi crítico, porque começou uma fase bem difícil, né? Porque acabou entrando em envolvimento com as drogas e tal, entendeu? E aí foram 5 anos, né, de drogadição, né? Durante todo esse período aí, houveram... Até aí você não trabalhava ainda? Até aí... Até o início? Até o início eu não trabalhava. Cara, e você, mas assim, deixa eu só entender. Você com média de 11 anos, mais ou menos, você ainda não estava trabalhando? Não, 11 não. 11 anos foi a idade exata que nós voltaram para a gente se mudou. Se mudou, beleza. E aí vocês voltaram para casa, sair da casa da Ponte Rasa, com quantos anos, mais ou menos? Com 11 anos. Com 11. Com 11 beleza, anos. Com 11 anos. Ok. E aí dos 11 até qual idade, mais ou menos, assim, você teve, você comentou aí que teve a questão de envolvimento? Porque assim, vamos falar a real, né, cara? Assim, todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui, que tem mais de 30 anos, nasceu na periferia de São Paulo, sabe que é a grande realidade da periferia, da comunidade, da favela, como você preferia aí chamar, mas é o acesso a drogas, a roubo, é algo que está ali, um prato cheio para você, né? E que é difícil de lidar com essa realidade, porque, né, muitas vezes não justifica, mas você passando por uma situação difícil, financeiramente falando, né, pô, é complicado ali, e aí acaba às vezes sendo um prato servido para você ali que você acaba entrando. De graça, né? De graça, né? O acesso é muito fácil. Muito fácil. E você acabou
começando a se envolver com drogas. Acabei me envolvendo Com quantos 13 anos. 13 anos. com 13 anos. Com 13 anos. Então foi a partir daí que começou as dificuldades na escola, tal. E desculpa perguntar, mas assim, com 13 anos, você usando droga, como é que você tinha acesso? Como é que você comprava? Porque você não trabalhava. Então, exatamente, foi aí que eu comecei a trabalhar. Entendeu? Entendi. E aí, no caso, foi aí que eu comecei a minha primeira atividade profissional dentro de um Lava Rápido. Aí você começou a trabalhar no Lava Rápido. Comecei a trabalhar no Lava Rápido e aí logo, fiquei pouco tempo, aí logo já entrei para vendas, já comecei a vender produtos de utilidade doméstica, né? O que de utilidade doméstica, cara? Hoje tem fogão automático, mas na época não existia. Então, no caso, lembra aquele Magic Click? Aquele negocinho que você aperta. Pô, cara, se você... Tem outro nome, não tem? Aquele é Magic Click mesmo? O nome comum? Eu não lembro. Porque a primeira vez que eu escuto o nome, eu nem sabia que chamava Magic Click. Mas eu sei do que você tá falando. Mas na verdade, Magic Click, se eu não me engano, era uma marca. Era uma marca. Não é o nome, é um acendedor de fogão. Um acendedor de fogão. Você vendia aquilo, cara? Vendia acendedor de fogão, tábua de cortar carne, talheres. Mas só como? Porta a porta? De porta em porta. Mas pera, você comprava o produto e revendia? Tinha um cara que... Como é que você chegou nisso? De onde saiu isso? Não, isso aí foi através de anúncio de jornal que eu peguei, fui atrás lá no centro de São Paulo. Pera aí, deixa eu só fazer uma pausa. Segura aí. Emprego através de anúncio de jornal. Anúncio de jornal. Bom, isso aqui vai ficar aí por anos. Então, não sei quando você está vendo esse vídeo. Mas, de novo, se você estiver vendo esse vídeo daqui 10 anos, 15 anos, você vai falar, o cara foi um emprego no anúncio de jornal. Hoje talvez você já pense assim, mas não sei se eram os amarelinhos na época ou não, tipo... Tinha os amarelinhos, né, tinha o jornal do Estadão também, né, que tinha bastante vaga. Cara, porque hoje em dia o cara não consegue arrumar um emprego com internet, com boca a boca, e naquela época ele só tinha como meio, né, um jornal. Era só jornal. É isso aí. E aí você viu lá que tinha um anúncio de vendedor de utilidade doméstica. Tinha um anúncio de vendedor. Não falou. Não precisa de experiência nem nada, tal. Beleza. Falei, vou aqui. Entendeu? Aí foi assim que eu consegui essa oportunidade e aí comecei a trabalhar com vendas de produtos de utilidade doméstica. Legal, cara, legal. E aí, como é que foi? Aí... Você lembra quando você fez a primeira venda? Porque você não era vendedor, né? Não era vendedor, não era. Você lembra? Não dá pra lembrar, não dá pra lembrar. Você ficou mais ou menos quanto tempo trabalhando com venda de utilidade doméstica, mais ou menos? Foi mais ou menos uns 6 meses a 1 ano, mas... Você já era no ranking, assim, você vendia bem, como que era? Não, era fraco, né? Era fraco. Não, o cara sem experiência. Não, aí você quer demais, né, meu? Sei, cara. Não, sem experiência nenhuma. Hoje, né? Hoje o pessoal chama de ramelão, né? Entendi. Era um ramelão, né, meu? Era um vendedor fraquinho. Era fraco. Era bié, né? Na gíria aí de vendas. De vendas, legal. De porta a porta. De porta a porta. Beleza. E aí, o que aconteceu? Tinha um dos rapazes que vendia conosco, né, tinha uma prima minha também que vendia, né, a Liliane, né, trabalhamos um bom tempo juntos. Desculpa, é que eu babei. Não, faz parte, tá ao vivo o negócio, babei, desculpa aí. E aí, no caso, tinha um rapaz que trabalhava com a gente, tá. E o cara era mais ligeiro, entendeu? Era mais velho e tal, né? Esse já vendia bem e tal. Já era um vendedor melhor, sim. Ele falou, a gente tá dormindo no ponto, A gente pode comprar essas coisas, ao invés de a gente ficar ganhando comissão, a gente pode comprar essas coisas e revender nós mesmos. Ele falou, né? E aí, tá aí o primeiro... enxergamos a oportunidade. Essa foi meu primeiro contato com o empreendedorismo. Legal. Né? Sem saber, né, o que era empreendedorismo. Não, essa palavra é nova. Essa palavra é nova. Empreendedorismo, nem sabia que eu estava sendo dono do meu negócio. Né? Legal. E aí acabou acontecendo, a gente se demitiu dessa empresa, né, que a gente trabalhava, que também era uma coisa totalmente informal também. Não era registro em carteira. Nada. Comissão total. Vendeu, total. Ganhou. Vendeu, ganhou. Se não vendeu, não ganha. Se não vendeu, não ganha. Exatamente. Beleza. E aí a gente descobriu os panos de prato. Isso daí, estamos falando aí, mais
mais ou menos 95, 96, mais ou menos. Aí a gente descobriu lá no Brás, aonde comprar os panos de prato. E aí a gente começou de prato para revender. Aí nós passamos a comprar e revender pano de prato. Porta a porta também. Porta a porta também. Baixo de sol, chuva. Exatamente. Porém, aí a gente já começou a enxergar esse negócio de lucro e tal, né? De você separar o dinheiro que é para você se alimentar, o dinheiro que é para você comprar mais pano e tal, entendeu? Eu não vou lembrar exatamente, né, qual que era o cálculo que a gente fazia, mas a gente já começou a prestar atenção nisso, porque senão você quebra, né? Você quebra. E eu lembro que eu conseguia naquela época que o salário mínimo devia ser na faixa de R$300, já conseguia ganhar 500 no mês. Já tinha o plano real, né? Você está falando aí depois de 94, aí 90 e poucos aí que você está me falando. 95, 96, a gente está falando de uma Isso. moeda atual. Sim. Já era o plano real. Exatamente. E aí, ganhando 400, 300 reais naquela época? Era o salário mínimo, R$300. E a gente conseguia ganhar 500 por mês. Já era acima da média nacional, né? Da média do que o brasileiro ganha no salário mínimo. Exatamente. Só que aí a única questão que a gente não sabia, que aí no caso eu tenho que colocar a responsabilidade na educação, né? Claro que eu tive minhas dificuldades, meus impercalços, né? Mas também houve aí claro que também houve um pouquinho de conhecimento dentro de casa também, né? Porque minha família também, minha mãe parou de estudar na 4ª série, né? Na verdade ela concluiu na 4ª série, né? Na época dela era isso. E... Sua mãe é quantos anos hoje? Minha mãe hoje está com 77 anos. 77. Então, desculpa, tá onde eu parei? Você estava falando da parte que vocês começaram a guardar o dinheiro, próprio que vocês estavam só vendendo, não estava... Isso. E começaram a olhar a questão de lucro tal e tudo mais. Isso, aí que eu falei de colocar responsabilidade na educação, um pouco da educação e um pouco também da falta de instrução que havia dentro de casa em relação a investimento, entendeu? Porque no caso a gente ganhou muito dinheiro, mas a gente não conseguiu investir em nada. Mas isso eu acho que assim, faz sentido sim a questão da gente muitas vezes não ter informação de educação financeira, né, dentro de casa. Sim. Né? E também, não estou jogando a culpa para o governo, para a escola, mas também nas escolas também não tem isso. A gente não aprende que, olha, se você recebe X, você tem que gastar Y e reservar 2Y, porque senão você vai ficar sem grana, porque senão você perde dinheiro, porque senão você não tem uma economia, nada. A gente não aprende isso, né? São poucos casos, pouquíssimos casos que a família, um pai, uma mãe e tal, vai preparando o filho para isso. Tem casos que não, na maioria das vezes não, então você acaba aprendendo na porrada. Sim, mas que nem hoje, meu filho tem 9 anos. Na escola ele já teve uma como se diz? Uma pequena introdução sobre isso. Sobre essa questão. Você me fez lembrar uma coisa, de introdução na escola. Na tua época, quando você estudou, você tinha aula de... Como chamava a aula, cara? Era tipo... Não era manutenção, mas você aprendia, tipo... Como que... eu falo que eu teve uma fase da escola que a gente tinha aula disso. De utilidade doméstica. Então você aprendia como é que você trocava um botijão de gás, como é que você trocava uma torneira, tinha umas paradinhas assim, tipo, não sei se na época que você estudou tinha isso. Não tinha. Não sei se alguém tiver assistindo o vídeo aí que também já teve aula disso. Eu não lembro o nome da matéria, mas era uma matéria que você aprendia. É mesmo? Não era legal, lugares, mas você aprendia, tipo, algumas coisas assim, como é que você faz. Bem básico, assim, não era nem aula prática, era só teórica, assim, mas eu lembro que eu tinha. E aí você, beleza, começou a ter um entendimento melhor ali de base financeira, porque você, num salário mínimo que o Brasil tinha de R$300, você ganhava 500. E o que você começou a fazer? Você continuou vendendo pano de prato nessa época? Continuei vendendo pano de prato, né? Aí fiquei vendendo pano de prato até o ano de 1997, 98, que foi onde, né, através de um amigo também, que começou a trabalhar no outro ramo,
né, no ramo baú da felicidade. Baú da felicidade. Tio Silvio Santos abrindo as portas aí. Carnê de mercadorias do baú da felicidade. Talvez você nunca ouviu falar nisso, né? Ou talvez já, depende da idade, né? Não, mas sabe, não é igual. Você vende a Telecena também? Não, Telecena não, só o carnê. Porque Telecena eu sei que tem até hoje. Até hoje o pessoal compra a Telecena. Carnê não tem. Na verdade, o baú da felicidade acabou fechando, né? Não tem mais. Tá. E aí, no caso... Mas, peraí, só explica, porque tem gente que não sabe o que é o baú da felicidade. Eu confesso que eu nunca entendi muito bem. Eu sei que você comprava lá um papel, enfim, se ia concorrer a alguma coisa. Me explica aí, como que era a venda disso, como que era o produto? O carnê de mercadorias do baú da felicidade, ele é um título de capitalização, era, né, no caso, onde você pagava 12 mensalidades. E aí, ao término dessas 12 mensalidades, ou melhor, na verdade, durante essas 12 mensalidades que você ia pagando, você concorria a sorteios, né, na televisão, no SBT, e no final do plano, independente de você ter ganho alguma coisa, alguma premiação ou não, você resgatava todo o dinheiro, na verdade uma parte da grana do dinheiro investido, você recebia, só que não em dinheiro, em mercadorias. Porque aí tinha a loja do baú da felicidade, que aí tinha produtos de utilidade doméstica, tinha linha branca também. Ele meio que um título de capitalização nesse formato, ele meio que fazia quase um programa de fidelidade, né? Porque hoje a gente tem aí os cartões de crédito, companhia aérea, banco, enfim, que você vai pagando e utilizando lá um determinado valor, isso vai acumulando pontos e depois no final você usa os pontos para o que você quiser. Né? Você vai lá e resgata com uma viagem, ou até produto mesmo, você vai lá e escolhe um produto e tal. Então o baú, meio que no final, você tinha lá depois de 12 meses a possibilidade de resgatar em produto. Sim. Mas na hora que você ia vender ali, o cara estava vendendo papel. Estava vendendo papel. O cara comprava papel. O cara comprava papel. Entendi. Exatamente. E aí, no caso, foi onde nós começamos a trabalhar nesse ramo. E aí eu fiquei durante um ano. 1 ano e alguns meses, 1 ano e 2 meses, mais ou menos. E aí, durante esse período, apareceu até uma oportunidade, você vê, que aí no caso é importante dizer isso, né? Que aí é a questão da evolução na questão das vendas. Sim. Porque até então, eu era um vendedor BR. Né? A partir daí eu já comecei a ter bons resultados, né? Consegui dobrar o salário, né, que eu ganhava, no caso, vendendo pano de prato, né? Você já tinha registro em carteira nessa época? Você já tinha sido Então, aí no caso, o carnê de mercadorias, o baú da felicidade foi o meu primeiro registro. Registrou? Foi o meu primeiro registro. Entendi. E eu lembro que baú da felicidade também, e muitas equipes de venda, a galera, tipo, entrava numa perua, tal, na época, Kombi, né? E ia para uma determinada região e ali fazia o PAP ali, porta a porta ali. Era isso também naquela época? Exatamente. Tipo, a central era na Jaceguai, aí todos os vendedores iam pra lá, aí de lá saíram... Jaceguai, onde é? É no... no centro. Na Bela Vista. Na Bela Vista. Bela Vista. Tá ali perto que lá onde era, uma época eu fui lá para dar um treinamento uma vez no Pan-Americano. Isso. Que era um prédio perto do Pérola Byton, ali do Hospital Pérola Byton, ali que tem uma pracinha. Que também é do Grupo Silvio Santos. O quê? Não lembro na época se era, né? O Pan-Americano? O Pan-Americano. Não sei se já era. Mas foi do Silvio Santos. Não sei que foi. Foi do Grupo Silvio Santos. Beleza, e aí você começou a evoluir nas vendas. Exatamente. Comecei a ter bons resultados, comecei a vender bem e tal. E aí veio a oportunidade, né? Que tinha uma unidade, né, do baú da felicidade no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, onde precisava de um up lá. E aí, no caso, pegaram várias pessoas, deram oportunidade para várias pessoas daqui de São Paulo ir para lá. Comecei a vida lá, né, do zero, porque sozinho. Não tinha nada, sozinho. Só que, graças a Deus, com a cabeça boa, entendeu? Aí eu consegui, aos pouquinhos, né, com a ajuda da família, comprando os móveis e tal, mobiliando a casa. Morei sozinho lá durante 3 anos, né? E aí, no baú da felicidade,
eu fiquei por mais alguns meses, né? Não fiquei mais, né? Depois eu acabei partindo para outra área, né? Até porque, mesmo tendo bons resultados em vendas, eu queria ter outras experiências, entendeu? Certo. Profissionais. Queria testar outras coisas. E aí, no caso, eu comprei uma moto e virei mototáxi. Mototáxi. Em São José do Rio Preto. Em São José do Rio Preto. Eu trabalhei de mototáxi lá durante aproximados 2 anos. Legal. Cara, eu tive a oportunidade de andar de mototáxi acho que umas 2 vezes na minha vida. Antes eu achava surreal. Eu falava, mano, mas você vai subir na moto ali com o cara tal. No Rio de Janeiro tem muito. Né? Você chega ali no Cristo ali, tem uns caras ali que fazem mototáxi pra você chegar lá tal, tudo mais. Mas tem muita cidade hoje, em 2021. Se você é de alguma cidade do Brasil que tem um mototáxi, coloca aqui nos comentários porque eu sei que tem. Porque eu já vi mototáxi ainda hoje em outras cidades. Ainda existe isso. Não sei se em Rio Preto ainda tem. Mas... Então, na verdade, eu nunca mais fui pra lá depois que eu voltei pra São Paulo. Legal. Né? Voltei em 2003 para São Paulo. E aí você começou a trabalhar de mototáxi por quê? Por que você decidiu comprar uma moto? Então, primeiro que assim, foi parte do sonho, né? Pra chegar no caminhão, vou começar com a moto. Tá certo. Porque quando a gente acorda pra vida, né, a primeira coisa foi o start de ver o quanto que eu perdi, né? Comecei a ver os meus amigos da mesma idade que estudaram comigo, o que eles tinham, já tinham seu carro, tinham sua moto, estavam namorando, alguns casados e tal. Aí a gente vai querer correr atrás do evolui. aí no caso, pode falar. Desculpa te cortar, mas tem uma máxima, vamos dizer assim, que muita gente fala isso. Existem livros que falam sobre isso e tal, que você é a média das 5 pessoas que você convive. Você já ouviu isso? Já ouvi. E é muito verdade, cara, porque é isso que você tá falando. Quando você tava convivendo com um cara que tava lá na merda, se drogando, você só era o que tinha ali no teu ambiente, era o que você tava convivendo. A partir do momento que você conviveu com os caras que estavam, você despertou e você viu os caras crescendo, evoluindo, casando, não sei o que, construindo outras coisas, você abriu a cabeça para ir para outro caminho. Inclusive, só quero até abrir um parênteses, porque teve um outro, em relação a sonho profissional, teve um outro sonho nesse intervalo ainda na infância, que é de ser advogado. Quando eu morava com a minha tia, até os 11 anos de idade, tinha um amigo meu que o padrasto dele era advogado. E aí eu também não entendi ainda, né, o que o advogado fazia exatamente, mas eu via que ele tinha uma situação legal, né, tinha uma família, né, estruturada, conseguia se manter, ter as coisinhas dele. Então foi mais uma coisa que, legal, né, que vai fazer sentido no final da entrevista. Bacana. Por isso que eu quis abrir esse parênteses. Bacana. E aí mototáxi. Lá de mototáxi começou então você viu que tinha a oportunidade de ir para um outro negócio e ganhar mais dinheiro. Na verdade, primeiro o desejo de ter uma moto, né? De comprar moto. Foi o meu primeiro veículo automotor, né, que eu adquiri. Foi uma CG 125 2000. CGzinha. Um ano, 0 km. Comprou uma moto zero? Graças a Deus, olha só, hein? Olha aí, hein? De lavador de ajudante de lavador de carro, o cara comprou uma moto zero, cara. Comprei a moto zero. E aí, no caso, na verdade, eu não comprei a moto para trabalhar. Eu comprei para poder, né? Já era habilitado, já tudo, né? Tá. Só que aí eu acabei, assim, meio que me cansando, né? Do trabalho que eu estava fazendo e quis mudar de área profissional. Daí eu falei, vou virar mototáxi. E aí, na hora, pedi a conta e virei mototáxi, né? E aí foi onde trabalhei durante 2 anos, né? Uma experiência muito bacana, difícil, né? O mototáxi passa por muitas coisas difíceis, né? Muita situação difícil, né? Dentre eles o risco de assalto, né? Eu ia te fazer essa pergunta, cara. Você transporta todo tipo de pessoa, entendeu? Sem exceção. Né? É o que hoje passa aí os motoristas de aplicativo. Exatamente. E aí foi isso. 2 anos com um mototáxi. Aí depois eu decidi voltar para vendas. Falei, vou voltar para vendas.
Lá em Uma São vez José do Rio picado Preto, pelo bichinho da vendas, você volta, cara. Não sai da área de vendas. Não sai. voltei E aí pra voltou. vendas. E aí foi vender o quê? Venda de bebida. Numa empresa que era afiliada da Ambev, lá no interior de São Paulo. Só que infelizmente não deu certo. O vendedor ainda era BR. Ainda era fraco. Não, mas na verdade até bom ter citado isso, porque na verdade tem essa questão de você se dar bem também, né? Com o produto. Com o produto. Adaptação ao produto. Exatamente. Às vezes a gente fala que vendedor vende qualquer coisa. Entre aspas. Entre aspas. Não é assim. Por quê? Porque o vendedor ele vai trabalhar para uma empresa. A empresa tem burocracias. Então o vendedor entrou, ele tem que se enquadrar dentro daquele jogo, tem que ser do jeito que funciona ali, né? E aí no caso eu não me enquadrei. E também por outro lado, eu também já estava meio cansado de trabalhar na rua, né? Então eu ainda queria trabalhar com vendas, mas não queria estar mais no porta a porta. Não queria mais trabalhar de porta a porta. Certo. Exatamente. E no caso com venda de bebida, não era porta a porta de casa, mas era porta a porta de bar, restaurante, tudo mais. Eu trabalhei uma época por pouco tempo também, mas eu trabalhei na Nestlé uma época. Era promotor de vendas, mas eu acompanhava um vendedor. Porque assim, tinha a região que era coberta por um vendedor e tinha uma região que era de novas aberturas de estabelecimento, né? Para fazer captação de novos clientes. E aí minha função era essa, então eu ia para uma região que não era atendida ainda por nenhum vendedor para poder trazer novos clientes. Então ia em padaria, em mercado, e era na área de sorvetes, né? Eu era terceirizado, trabalhava por uma agência terceirizada para fazer prospecção aí para a Nestlé. Então, realmente, é o que você falou, deixa de ser, não é um porta a porta com o consumidor final, mas é ali um jogo com um cara que vai comprar o teu produto para poder revender. Exatamente. E aí já começou a vir o sonho, assim, outro você vê, só que engraçado, isso aí, estava falando com a minha esposa há poucos dias atrás. A gente não tinha sonho de fazer faculdade, porque era irreal, não tinha chance. Isso independente, né, da pessoa que tem problemas, entendeu? Sim. Falando na periferia normal, né? Até porque faculdade também era uma coisa que era muito talvez caro, era inatingível na época disso, porque era caro, era uma coisa cara, não tinha fácil acesso para todo mundo. Sim. Entendi. Exatamente. E aí, no caso, quando eu comecei a trabalhar no Baú da Felicidade, passei por toda essa trajetória até chegar na parte de bebida, aí eu já comecei a pensar, falando, não, peraí, eu não tinha terminado ainda o colegial. Eu falei, vou terminar o colegial e vou fazer parou de estudar mas isso foi na fase... Na drogadição eu parei de estudar. Você parou de estudar. Parei na 8ª série. Certo. Eu concluí a 8ª série, não, 8ª não, minto, primeiro colegial. Eu terminei a 8ª série, comecei o primeiro colegial, só que aí depois eu parei. E aí voltou e começou a vender e trabalhar com vendas e tudo mais. E aí em São José do Rio Preto eu fiz um supletivo e concluí. Para concluir. E aí quando eu parei também na empresa de bebida, eu falei, vou voltar para São Paulo. Liguei para minha mãe aqui e tal, e falei, mãe, quero voltar para São Paulo. De volta pra minha terra. De volta pra minha terra. Bem isso. Só que aí eu já voltei decidido no que eu queria na minha vida. Entendeu? Você vê que engraçado? Eu saí de São Paulo sem saber o que eu queria e eu voltei decidido. Quero trabalhar de vendedor interno, quero fazer faculdade e quero me casar. Já vim com essas 3 coisas decididas. Eu tinha meta. Você já tinha 3 metas claras. E você sabia o que você tinha que fazer. Eu só não tinha o prazo que eu queria. Mas você sabia o que você tinha que fazer para chegar lá. Sim. Legal. Exatamente. E aí, no caso, em São José do Rio Preto, como eu já havia tido essa experiência religiosa, né, tanto em São Paulo, na clínica, lá em São José do Rio Preto, eu continuei. Inclusive, foi onde eu tive meu primeiro contato com a música, né? Foi onde eu aprendi a tocar violão, tal, comecei a cantar na igreja. Violão, canta. Falei lá no final, eu vou pegar um violão aqui e vou estar aqui
pra você cantar e tocar e tal. Peraí, Vai fugir, velho? Não, fala que na verdade eu não toco, né? Eu sou um servo, né? Então, na verdade, eu toco com o objetivo de auxiliar mesmo nas Santas Missas. E aí voltei para São Paulo decidido, né? E foi onde eu tive. Aí eu comecei a buscar já venda interna. Aí bati nas lojas Columbus, Casas Bahia, Marabras, Ponto Frio, entendeu? Conheci em São José do Rio Preto um rapaz que era gerente de venda de carro de uma marca francesa. E aí ele me falava muito dessa experiência, esse negócio ficou na minha cabeça. Aqui em São Paulo, quando eu vim, eu já fui bater em algumas concessionárias já, pedindo oportunidade para poder trabalhar vendendo carro, né? Porém, infelizmente, acabou não dando certo. E aí eu comecei a trabalhar vendendo móveis e eletrodomésticos. Na loja na Columbus. Na Columbus, que Columbus. não existe mais hoje. Exatamente. A Columbus era uma não sei se posso dizer que era uma grande rede. Era uma grande rede. Tinha muitas lojas. Era concorrente aí de Casas Bahia. Sim. Entendi. Exatamente. E aí depois aí eu fiquei mais ou menos uns 7 meses. Aí também foi uma questão de adaptação também, né? De você sair da rua e você vender interno, que o procedimento é totalmente diferente. Você tá ali... Né? Diversas outras burocracias e tal. Só que aí eu me enquadrei, entendeu? Aí eu me achei. Falei, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Legal. Vender interno. E aí, buscando a oportunidade melhor, saí da Columbus, fui pra Casas Bahia, né? E aí, nas Casas Bahia, fiquei mais 1 ano, mais ou menos, né? Também tendo bons resultados também. Acabei saindo das Casas Bahia, aí depois eu comecei a trabalhar com informática, computadores, né? Lembra aquelas empresas que você via o anúncio na televisão do computador, e aí você ligava, e aí o vendedor atendia e entregava o computador na sua casa. Então, mais uma configuração lá, tal, e beleza. Exatamente. E aí eu trabalhei 1 ano com isso, e aí onde eu consegui começar a faculdade. Legal, você foi para uma faculdade. Aí entrei na faculdade. Você faculdade do quê? Sistema de Informação. Tá. Né? Só que aí nesse meio tempo, né, logo que eu cheguei, você vê só que engraçado, né? As minhas 3 metas, você né? já tinha virado vendedor interno. Já tinha virado vendedor interno. E aí no caso... na faculdade. Exatamente. Faltava a terceira, que era a aliança no dedo aí. Faltava a terceira. Exatamente. E aí no caso, na igreja eu conheci minha esposa. Como ela chama? Diana, né? Que eu sou apaixonado, da mulher que eu mais amo, né? Nesse mundo. Né? Inclusive posso mandar um recado pra ela. Tá aí, cara. O canal é teu também, fica à vontade aí, cara. Te amo, amor. Legal. E aí, casados há quanto tempo? 12 anos. Vamos fazer 12 anos esse ano. Quantos filhos? 2 filhos. Opa! Pelo amor de Deus! Já tá vindo mais um aí? Era pra contar agora? Você tá vindo mais um, é isso? Não, na verdade eu tava fazendo a conta do tempo que eu sou casado, aí você já emendou uma pergunta de quantidade de filhos, eu me embolei. Eu senti que a vontade de vir mais um, é isso? Nem dá mais. É isso. Já fiz. Cara, você tem 2 filhos. Vasectomia não dá mais agora. Não dá mais. Fechou a fala. 2 filhos, como chamam? Davi e Lara. Davi tem quantos anos? Davi tem 9 anos. 9 anos. E a Lara tem 2 anos. Ah, é mais novinha. É paixão da minha vida, amo vocês. Um menino e uma menina. Um menino e uma menina. Legal, legal. E aí chegou na terceira meta então, aí você conheceu a Diana na igreja. Conheci a Diana na igreja. Legal. E aí a gente começou a namorar e nos casamos. Legal. Em 2008. Na verdade, você vê, esse ano nós fazemos 13 anos, na verdade. Você vê como passa rápido, né? Passa rápido. Legal. E aí eu atingi, assim, as 3 metas. as 3 metas. Só não havia concluído ainda a faculdade, até porque não dá pra fazer tudo junto, né? Certo. Ainda mais que a questão financeira era bem difícil naquela época. Certo. Né? Apesar de já ter bons resultados aí em vendas.
Mas eu tive que parar a faculdade para poder me casar, entendeu? E aí, mas também, assim, eu me arrependo porque poderia ter, assim, eu não ia. Você não concluiu essa faculdade, você não concluiu. Essa faculdade eu não entendi. concluí. Eu fiz 2 anos e parei. Beleza. Entendeu? Eu me arrependo porque faltava 2 anos, já era uma formação, né? Beleza. Talvez eu não viesse a atuar na área, mas já seria uma formação. E como é que você foi para a área de automóveis? Porque até aí você estava casado e você estava trabalhando com vendas de informática. Em qual momento você foi trabalhar com automóveis? Aí no caso, depois de casado, essa empresa que eu trabalhava de vendas de informática, ela faliu, fechou. Na verdade foi um golpe, né? Um golpe? Um golpe. O dono ele pegou e sumiu com tudo, entendeu? Sumiu com tudo, passou na televisão e tudo mais, esse caso aí. Mas tipo assim, saiu para trabalhar, voltou no outro dia, a loja fechada? Na verdade, sair para trabalhar não, eu me casei num sábado, fui pra lua de mel no domingo e na segunda-feira meu irmão que trabalhava comigo me ligou, eu de lua de mel lá, me ligou, irmão, isso não sabe o que aconteceu, fechou a loja. Falei, como assim, pô, fechou a loja? O cara na lua de mel, acabou de casar, cheio de dívida, imagino. Exatamente, foi assim mesmo. Mas mesmo assim ali curtindo, porque você tá no momento ainda, né, do acabou de casar, cara, tá legal, lua de mel e tal, e recebe uma ligação pra falar que tá desempregado. Exatamente. A nossa sorte, é que assim, os irmãos ajudaram muita gente, né? A gente teve muita ajuda no nosso casamento, a gente não tinha nada, né? E a gente conseguiu casar com tudo e não compramos nada. Os irmãos, você fala os irmãos da igreja. Os irmãos da igreja que nos ajudaram e nos deram, ganhamos geladeira, fogão, máquina de lavar, cama, ganhamos tudo, graças a Deus. Né? Inclusive, é até o que eu falo para algumas pessoas, né? Que querem avançar no relacionamento, fala, você só precisa dar o primeiro passo. Uhum. E o nosso primeiro passo foi a gente ficar noivo. Uhum. A gente ficou noivo, as coisas começaram a acontecer. As pessoas vinham falando, o que você precisa, o que você não ganhou e tal, não sei o que e tal. E Era assim, meio que automático. exatamente. Então por isso eu não estava com tanta dívida, Legal. entendeu? Mas não tem jeito, né? Você acaba... Aí voltou da lua de mel, vou fazer o quê? Voltei da lua de mel, fui correr atrás do sindicato para poder pelo menos assinar a carteira, receber o FGTS e tocar. Mas vocês receberam? Porque com a empresa quebrada, a empresa faliu. Sim, só que aí no caso pelo menos isso a gente conseguiu. A empresa não pagou o tempo de casa, férias, 13º, perdeu tudo. Só recebi só o FGTS e liberou o seguro-desemprego. Entendi. Entendeu? E aí eu para não ficar parado, eu comecei a trabalhar de chaveiro. Chaveiro? Chaveiro. Tem uma irmã da igreja, a Rosinha, né? Importante dizer. Mais uma pessoa importante. Mais uma pessoa importante. Vida. E aí, no caso, tinha um conhecido dela que tinha um chaveiro e ele precisava de um ajudante. E aí eu falei, sou pra toda obra, não vou ficar escolhendo emprego. Acabei de casar, tô parado e tal. Vambora. A mulher tava grávida ou não? Não. E aí, infelizmente, uma pena, eu não lembro o nome do rapaz, né, que ajudou, mas, pessoa importantíssima também nessa fase. E aí, você vê, né, a gente aprende de tudo, né, Aprendi, me adaptei, né, conheci o negócio e fui chaveiro. Aí, se eu não me engano, eu fiquei mais ou menos de 1 a 2 meses com ele, como chaveiro. Aí depois aí nesse meio tempo, o que ocorre? O pessoal que trabalhava comigo vendendo informática, alguns já estavam migrando já para venda de carros. Deixa eu só fazer um break aí, porque é aí que eu acho que é interessante. Você falou uma coisa que é real, a importância do bom relacionamento. Em tudo na vida a gente tem que ter um bom relacionamento, né? Porque muitas vezes você trabalha com um cara e você ali no dia a dia, esse cara, às vezes ele é vendedor igual você, e amanhã esse cara é diretor de uma empresa tal, e se você teve um bom relacionamento com ele, ele pode te puxar. E na tua trajetória eu vejo que você fala do bom relacionamento. Eu percebo que por você ter um bom relacionamento, as pessoas te ajudaram na vida pessoal,
não só sua tia, mas você citou várias outras pessoas aí tal, que apareceram na tua vida e que te ajudaram no momento que você precisou. A mesma coisa aconteceu na trajetória profissional, né? Então acho que a chave de sucesso, muitas vezes, não é só, lógico, você sempre trabalhou, sempre, as pessoas te chamavam, te convidavam, porque acreditavam no teu potencial. Sim, com certeza, porque assim, quando surge uma oportunidade, quem que você vai chamar? Entendeu? Você vai chamar a pessoa que te tratava bem, a pessoa que tinha uma boa relação com você. Tinha uma boa relação e que também trabalhava bem, que entregava. Entendeu? Que você podia confiar. E que entregava. Essa é a questão. Você podia confiar e que entregava. Então é fundamental. Então eu acho que assim, um highlight que a gente pode deixar já aqui nessa parte cara, independente do que você for fazer na vida, seja pessoal, seja profissional, você precisa ser uma pessoa que verdadeiramente se relaciona bem com as outras. Não de ser não tô falando de ser puxar saco, nada disso. Não tô falando de usar disso para tentar ganhar as coisas, não, mas que naturalmente você tenha uma boa relação com as pessoas. Porque aí basicamente o bom relacionamento ele precisa do quê? Na minha opinião. Você me ajuda. Mas é assim, saber relevar as coisas é que nem um casamento. Entendeu? Uma hora um tá certo, outra hora outro tá errado. Tem hora que você tem que aceitar a opinião do colega, faz parte por causa, mesmo que sem você concordar, entendeu? Às vezes você tem que ir lá e falar a sua opinião, faz parte, né? E como se diz, defender a sua tese, né? Mas também você tem que saber, se você não conseguir defender a sua tese, você tem que saber aceitar, né? Mas o relacionamento com pessoa é isso. É um jogo a todo momento ali, é um game de você, em alguns momentos você ganhar, em outros você perder, em outros você entrar no consenso e assim vai. E aí o que atrapalha o bom relacionamento? Birrinha, brigas, entendeu? Às vezes o cara é chato com um, é chato com o outro e tal. Mimimi. Porque aí o que acontece? Quando surge uma oportunidade dessa, você não quer ninguém vai te chamar. Ninguém vai chamar, né? Legal. E aí, como o pessoal já estava migrando, então já estava com esse estalo na cabeça de vender carro, né? Esse sonho de vender carro. E no final das contas, não foi nem uma pessoa da parte de informática que me ajudou. Foi o Rubens, um amigão meu, que trabalhou comigo nas Casas Bahia. Lá atrás. Quando você chegou em São Paulo. Inclusive, né, até é bom falar, nós temos um grupo de amigos que trabalhou nas Casas Bahia, até hoje. Trocentos anos atrás, até hoje, cara. A gente faz churrasco, a gente vai na casa um do outro. Não é um grupo de WhatsApp só, não, é um grupo de relacionamento. A gente vai jantar junto, legal, né? Vamos na casa do outro, com família, tudo. Legal. Né? Realmente é uma relação bem bacana. E aí, no caso, o Rubens me deu essa indicação. Ele me indicou e, graças a Deus, eu fui aprovado e comecei a trabalhar com venda de carro. Que você havia perguntado, como você entrou nesse mundo? Que ano você entrou nesse mundo? Que ano venda de carro? Você tá falando de que ano? 2008. Tá. 2008 comecei a vender carro. Eu já tive esse desejo seu aí também, sabe? De trabalhar com venda de carros. Uma vez eu até participei de um processo seletivo, acho que foi, não sei se foi antes desse período que eu trabalhei com prospecção de sorvete, ou se foi depois, não me lembro agora. Mas, porque cara, vendedor de carro pra mim era um cara que ganhava muita grana. Muita grana. Eu falava, cara, e outra, é carro. Eu gosto de carro, sou apaixonado por carro, você também. Então assim, ficava imaginando, você vai ter contato ali com vários carros, não sei o que, e o cara ganha dinheiro. Porque tudo que é venda comissionada, você não tem limite, né, cara? Então o cara ganha dinheiro. Mas e aí? Você falou uma coisa interessante, esse negócio da venda. Na verdade, o que acontece? Se você for ver, todas as empresas de sucesso, pessoas de sucesso, vendem alguma coisa. Vende alguma coisa. Ou vende produto, ou vende serviço. Concordo. Né? Concordo. Então, é assim. Não tem como você ter sucesso se você não vender algo. É isso? Mais ou menos, né? Porque assim, tem outras áreas profissionais também, né? Tipo no meio administrativo e tal. Mas você tem que vender. Porque, verdade, para pra pensar internamente. Você vai estar se vendendo, né? Exatamente. Internamente. Se você, até administrativo, se o cara desenvolve um processo
administrativo. Vamos citar aqui um processo de reembolso de despesa. Se ele não tiver um poder de persuasão bom, Pra vender de essa ideia. argumentação para vender que aquele processo vai funcionar, ninguém compra, cara. É verdade. E ele tem que ter, além dele ter um argumento bom para garantir que aquele processo, para vender a ideia, ele tem que apurar e mostrar no dia a dia, corrigir, fazer, enfim, toda a dinâmica do negócio para que o negócio dê certo. Então É verdade. é uma venda. Às vezes o cara faz isso e o cara nem sabe o que ele está vendendo. É verdade. É isso aí. E aí essa oportunidade veio para vender carro dentro de uma concessionária. Uma concessionária. Que assim, tenho todo o Você pode respeito. falar qual foi a concessionária? Posso, foi a Ford Sonderweg, né, uma concessionária da Ford. Né? É a maior concessionária da bandeira Ford? Não é a maior, mas é pioneira. É uma empresa que já está desde 1920, alguma coisa assim. Caraca, muito tempo. A empresa já está beirando 100 anos aí. Legal. Quer dizer, tá beirando não, já tá no... Já fez 100 chegou. anos. Esse último ano aí foi 2020, completou 100 anos. E aí? E aí, no caso, recebi essa oportunidade, agarrei com unhas e dentes, né? Me adaptei muito bem aos processos e tal, aos clientes, né? Você vê que engraçado, era um negócio que já estava dentro de mim já. Esse negócio de você atender bem, esse negócio de você se preocupar com a experiência de compra do cliente. Hoje a gente vê muito falar sobre isso. Experiência de compra, jornada de compra do cliente, mas isso já estava dentro de mim. Por conta de toda a minha trajetória que eu passei em vendas, isso já estava ali. E você está trabalhando, e você entrou num segmento que talvez um pouco diferente dos outros que você trabalhou, não sei se talvez no baú, nunca vou falar, mas o carro, ele é um item que é o sonho de muita gente. É o sonho. Assim como uma casa própria muitas vezes, né? Então você está vendendo algo que tem ali uma questão intrínseca relacionada ao sonho do cara. Sim, né? Então exatamente. você tem um monte de emoções ali, um monte de instintos ali, né, relacionados àquele momento, que o cara tá colocando uma grana ali no carro que ele sonhou muitas vezes. Às vezes tem gente que juntou grana por anos e anos para poder comprar o carro. Pra você ter uma ideia, eu já tive cliente chorando na mesa. Eu acredito. De emoção, Eu acredito. porque tava conseguindo. Eu chorei trocar quando de eu comprei carro. o primeiro carro. Eu chorei. Choro até hoje se eu trocar de carro. Eu acredito. Porque a coisa é difícil e o brasileiro gosta de carro. Então, às vezes não tem condições, mas ele está ali se preparando para poder adquirir, para poder comprar e tal, né? E desde então você está nessa área? Você nunca mais saiu da área de vendas de carro? Você teve algum Não, tempo depois de que eu comecei a vender carro, nunca mais E parei. você entrou como vendedor? Entrei como vendedor e aí no meu primeiro ano eu já recebi a oportunidade já para ser apoio, né? Que é como se fosse um supervisor, né? E aí no caso já comecei a ter contato com avaliação de usado, né? Para poder ver se o carro é batido, A recuperado. avaliação que você fala é quando eu vou na loja vender meu carro, você que avaliar. Isso, exatamente. Eu vou olhar o carro para ver se o carro já foi batido, ver se a pintura é original, para ver se os principais itens estão funcionando, itens elétricos, motor, câmbio, entendeu? Fazer essa verificação e também a precificação do veículo. Você já não era mais só um vendedor. Não, já estava entrando para avaliação. Legal. E aí acabou vindo, né, essa oportunidade. Né, eu fiquei ao todo 10 anos nessa empresa. E aí eu fiquei durante um ano somente como vendedor, né, assim, resumidamente. Trabalhei como supervisor apoio, né, mais 5 anos. E aí depois eu efetivamente fui promovido para avaliador. Né? E aí, como avaliador, aí eu já não tinha mais aquela função de vendedor. Então era só mesmo olhar os carros, né? Que é o que eu havia falado anteriormente, certo? Entendeu? E aí, como avaliador, eu fiquei mais um ano. Aí depois já veio a oportunidade para mim trabalhar como gerente, né? E como nós havíamos falado, o meu foco sempre foi esse, né? Você Meu queria sonho ser era gerente. esse.
Eu queria atingir esse status, não status, na verdade, falando besteira, não é status. Esse crescimento. Um crescimento, é uma nova etapa. Sim, faz parte. É um outro patamar. Essa é a palavra. Eu queria atingir esse patamar. Entendeu? Esse era meu objetivo. Porque pra mim não fazia sentido trabalhar num lugar sem ter objetivo nenhum, entendeu? Só por trabalhar. Entendeu? Pra mim não fazia sentido. Então, o meu objetivo era esse, trabalhar como gerente. Porque aí eu queria provar pra mim mesmo que eu era capaz, entendeu? Eu queria provar pra mim mesmo que eu tinha capacidade. Por causa, diante de toda a minha história, tem vários momentos que vem aquele bichinho falar no ouvido. Fala, meu, você não foi feito pra isso, larga disso, entendeu? Desiste, né? E o que não fazia você, o que te motivava a não desistir? Durante todo esse período, quando você sentia assim, que se tinha alguma coisa que você falava assim, não, peraí, vou lá, vou pra cima, o que fazia você pensar nisso? O objetivo. Quando você olhava para o que você tinha definido como meta, como objetivo, fazia você... Toda a trajetória que eu já passei, entendeu? E eu enxergando que só faltava isso aqui, entendeu? Só faltava um pouquinho. A cada momento da tua vida que você conquistava alguma coisa, você ainda não tinha chegado ao objetivo que você traçou aí no meio do caminho de se tornar um gerente de loja, mas você veio galgando aí espaço e ganhando, né, assim, novas experiências. Sim. Quando você atingiu uma nova experiência, você comemorava, você se sentia feliz? Como que era isso pra você? Me sentia feliz. Ou você falava assim, puta, ainda não cheguei onde eu quero. Não vou nem comemorar porque eu não cheguei onde eu quero. Então, é assim, meio que eu tinha um negócio assim, que tipo, eu não posso comemorar muito, porque senão vão perceber que eu tô muito feliz, entendeu? Tinha esse negócio dentro de mim, sim, sabe? Sim, acho que muita E gente aí tem. inveja, tal, aquele negócio, ficava com receio disso. Então, por conta disso, por dentro de mim, explodia de alegria, entendeu? Só que aqui, no aqui e agora, eu tava como uma coisa normal. Ó, a partir de agora, você vai começar a avaliar cargos, você vai ser avaliador. Legal, obrigado pela oportunidade, vou me dar o meu melhor E vambora. sabe? Assim, Entendeu? Mas dentro de mim, eu sempre comemorei as mini metas. Eu acho que é importantíssimo. É importante, né, cara, assim, faz parte do jogo você comemorar o processo, né, cara? Eu digo assim, você, mesmo que seja internamente, mas assim, ou comemorar, que eu digo, não é a estourar uma champanhe, mas você se sentiu vitorioso no meio Sim. do processo. Sim. Porque por mais que você ainda não chegou lá no final, mas o meio é que é prazeroso também e que dá muito trabalho. Sim. Né? Então acho que a gente, às vezes por a gente só focar, ter a meta maior, a gente deixa de comemorar as pequenas conquistas ali que a gente tem. E quando subir uma escada, um degrau de cada vez. Então por que não comemorar, né? Não se sentir feliz por ter Sim. atingido aquele mini objetivo, vamos dizer assim. Né? Legal, legal. E aí, na Sonervig, você saiu, virou avaliador e chegou a gerente de concessionária. Exatamente. Aí e dentro da Sonervig, né, como eu já citei o nome do Alessandro, teve também Moacir, que é um amigo meu que trabalhou comigo. E eles, assim, histórias bacanas também. E acabaram me incentivando a voltar à faculdade, né? Porque eu tinha parado, tinha feito sistema de informação, parei, me casei, depois tive filho e tal. E aí eu não tava tendo um pouquinho de dificuldade para voltar a estudar, né? E aí eles que se formaram, né, que estudaram, né, também, se formaram, depois dos 40 anos, me deram esse empurrão, esse impulso. Peguei e falei, vou voltar a estudar. Foi aí onde eu fiz a faculdade de gestão comercial, concluí a faculdade, e aí no primeiro mês depois da conclusão, já engatei no curso de Direito. Por isso que eu falei. Você falou lá lá atrás, do pai de um amigo, do padrasto de um amigo que você achava legal, e você durante todo esse período você sempre
lembrava disso. Sempre lembrava disso. Só que assim, não tinha condições, né? Não tinha expectativa naquela época, né? Meu, advogado, você é louco, R$ 1.000, R$ 1.500 por mês, né? Ou então passar numa faculdade pública tal, Sim. não vai conseguir, né? Era isso que estava certo, né? Só que quando eu concluí um curso de gestão comercial, que eu vi, né, o desempenho que eu tive, né, o resultado que eu tive, que foi muito bacana, né? Eu falei, eu posso, tenho capacidade. E hoje eu estou no 4º semestre de Direito. Vai virar advogado, negão? Não sei te falar, né, qual área que eu vou atuar, entendeu? Tá cedo para isso, mas o meu objetivo hoje é a conclusão, né? Conquista de mais um sonho. Conquista de mais um sonho. Exatamente isso. O preto, pobre, que saiu lá do ajudante de lavar rápido, drogado, fudido. Parabéns, cara, parabéns. Obrigado. Parabéns, porque... É isso aí. É o que eu falo, galera, assim... E esse é um exemplo de uma história que pra mim é uma história de sucesso. Você vai falar que não é, cara? O cara saiu... Tinha tudo pra dar errado esse cara. Se você conhecesse esse cara, ouvisse a história desse cara até o ponto ali das drogas, que você ia falar... Aí, final da história desse cara aí, né? Deu merda. Mas não, um cara batalhador, um cara que venceu, um cara que assim, deixou vários insights até aqui, assim, de relacionamento, que é uma coisa importante pra gente ter, com pessoas que não são, que vão fazer você crescer também, né? Que é o que a gente falou, você tem que andar com pessoa que vai te fazer você crescer. Andar com gente que tá jogando contra não rola, cara, não rola. E nunca desistiu dos sonhos, cara. Isso é legal, porque você tinha tudo pra desistir. Tava tudo errado. O cara casou. Voltou da lua de mel, não tinha tempo. Tava desempregado. Não lembro de voltar, né? Na lua de mel, te liga. Cara. Não, o pessoal faz piada, o pessoal brinca. Não, peraí. Você foi pra lua de mel pra poder partir. Né? E aí, de repente, a empresa faliu. O que acontece, né? Nossa, é isso que tá querendo dizer. Nossa, chega na lua de mel e amanhã não volta a graça. Mas, olha só que interessante, até isso, cara. Porque assim, eu sempre fui uma pessoa otimista, né? Fui e sou até hoje uma pessoa otimista. Então, acho que assim, Mas é por isso que vocês dão certo, cara? Tem tudo, já tem tudo pra dar errado. Sim. Entendeu? Se você for pessimista, entendeu? Aí já deu errado, vai dar errado mesmo. E você já acredita que não vai dar certo. Pro pessimista, já deu errado. Então, no momento que eu recebi essa ligação, eu falei pra minha esposa, falei, amor, a empresa faliu, tudo bem, entendeu? Mas, fica tranquila. Graças a Deus, vamos curtir nunca me faltou aqui. Nada, entendeu? Não tenho preguiça de trabalhar, entendeu? Faço qualquer coisa, entendeu? O que precisar de fazer, eu vou fazer. E, é isso. Entendeu? Vamos curtir nossa lua de mel, depois vamos para São Paulo, vou resolver as coisas, emprego arruma outro. É assim que funciona. E você vê como que... Não é o fim Não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Não é o fim do game ali. Não é o fim da linha. Não é. É isso aí. E aí, olha só que interessante. Aquela oportunidade que eu sempre sonhei, que era vender carro. Entendeu? Se eu não tivesse saído dali, vai saber se eu ia vender carro. Talvez você não tivesse contato com isso. Talvez as pessoas que você conhece que foram não teriam ido para essa área. Ou talvez eu não tivesse coragem também de largar. Porque vendendo informática, eu tava ganhando bem. Entendeu? Não tava ganhando mal. Então, para migrar para outra área, entendeu? Seria muito mais difícil. Concordo. Então é isso, seja otimista. Essa é a questão. E outra, pensar sempre no dia de hoje. É só por hoje. O ontem já passou e o amanhã não chegou ainda. A gente tem que viver o dia de hoje intensamente, entendeu? Para você poder aproveitar e curtir esse momento. Legal. Que nem hoje, que nem agora. O que é o mais importante aqui agora? É estar aqui com você. Entendeu?
Me deu o prazer de participar. Pra mim é importante estar com você aqui. De participar desse bate-papo, dessa entrevista, que me deu essa oportunidade de poder olhar e reviver, né, todos esses momentos, né, de toda a minha trajetória de vida profissional, né, e, enfim, de todas as áreas da minha vida. Eu falei aqui, né, isso aqui é um livro aberto. Até brinquei com você que isso aqui é minha biografia, já tá pronta. Mas se você quiser escrever um livro também, tá aí, cara. Tá aí. Agora, você por trabalhar todo esse tempo com veículos também, que você já está há mais de 10 anos na área aí de automóveis e tal, e tem todo esse conhecimento, você já pensou em transformar isso em algum conteúdo de vídeo, não sei, alguma coisa do tipo para ensinar as pessoas? Porque, vou te falar, eu, por exemplo, quando eu vou comprar um carro, eu não entendo, eu gosto de carro. Gostar e entender é totalmente diferente. Eu gosto, mas não entendo. Só entendo o básico. Só sei que tem que pôr gasolina, trocar óleo, calibrar pneu. Acabou. Se o carro deu pane, fala, o que foi? Mano, não sei, cara. Não sei, não é minha área. Então, quando você vai comprar um carro, principalmente seminovo, já sofri e já vi muita gente sofrer porque tomou golpe, não conhece. E você tem muito conhecimento disso, cara. Sim, com certeza. Você tem alguma coisa em mente de compartilhar esse conhecimento? Com certeza, aquele negócio, né? Eu acho que a gente tem que dar de graça o que a gente recebeu de graça, né? Então eu desenvolvi os 7 passos para se comprar um carro seminovo com segurança, entendeu? Então tá disponível no link que eu vou deixar aqui. Você fez o quê? Nesse podcast. Você fez o quê? Eu fiz um e-book. Um e-book? Fiz um e-book, entendeu? Contemplando esses 7 passos, com tudo que você precisa saber para você que quer comprar um carro, não entende nada de carro. Você não sabe nem que carro que você vai comprar, entendeu? Eu fiz os 7 passos que vão te levar do zero, entendeu? Que você nem tirou a carta, talvez. Nem tirou a carta. Tudo bem que hoje em dia também tem muito jovem aí de 18, na minha época, 18 anos, que a gente já dirigia. Né? E a gente já queria ter um carro, mas hoje em dia... Mas tem que tirar a carta, hein? Mas tem que tirar a carta. Não façam coisa errada, tire a carta. Tem muito jovem também que está migrando hoje para andar de aplicativo, né, tal, sim. Mas tem a galera que quer ter carro. Sim. E a galera que quer ter carro às vezes não tem experiência, nunca comprou, vai comprar o primeiro carro. Não, e tem muita gente que tem 35, 40 anos e tá tirando carta agora e tal. Ou tá trocando de carro. Ou tá trocando, entendeu? E a pessoa tá com dúvida. Então, no caso, esses 7 passos vão esclarecer todas essas dúvidas. Além disso, eu tenho um canal no YouTube, né, onde eu dou diversas dicas sobre carro, né, tanto para auxiliar na compra como também na manutenção, né, enfim. Vou deixar o link, vou pedir para que todos me sigam nas minhas redes sociais. Fica à vontade. No Instagram, Kleber Sabino _, no YouTube, Kleber Sabino, né, então você pode colocar lá www.youtube.com.br/Kleber Sabino. A gente coloca o link na descrição aqui também para ajudar, para ficar mais fácil. E a minha página no Facebook é @SabinoKleber. Bacana, cara. Bacana. Então aí, gente, tem quem tá pensando em comprar um carro seminovo, tá aí uma dica, o cara é fera aí no assunto, domina o assunto. É uma oportunidade para você parar de ficar comprando pepino aí, ficar andando com carro. Gato por lebre, né? Gato por lebre. Tem até um vídeo que eu fiz. Você fala sobre isso? Sobre isso aí, sobre você não comprar gato por lebre. Legal. E última pergunta que eu queria fazer para você é: me fala quem você considera uma pessoa de sucesso. Tanto pode ser pessoal, uma pessoa próxima, sua famosa. Quem você considera uma pessoa de sucesso hoje? Você tem referência assim, de pessoas de sucesso? Então, assim, vale lembrar, né, que como nós falamos, é até o objetivo desse podcast, tem várias pessoas de sucesso que estão fora da mídia. Sim. Né? Mas pra você, quando você pensa em pessoa de sucesso, qual a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Silvio Santos. Por quê? Silvio Santos, por causa que ele começou do zero e ele atingiu um patamar que tu não precisa nem falar, né? O Silvio Santos é incrível. Sim, ele fazer o que ele fez naquela época, entendeu? Vender produto de porta em porta. Ele fez o que você fez. Exatamente. Você trabalhou pra ele aí. Exatamente.
Legal. E depois vim parar na televisão e tal, e ele continua vendendo produtos e serviços. É o negócio dele. Legal, legal. Então ele pra mim é a maior referência. Bacana, cara. Bom, bicho, fico feliz de ter você aqui mais uma vez. Obrigado por ter aceitado aí abrir o Veríssimo Cast, porque é a primeira entrevista, o primeiro episódio com você, que é um cara que tem uma história que eu quero ver alguém falar que esse cara não é um cara de sucesso. Quero ver, porque é o que a gente falou, cara. O cara saiu, tinha tudo pra dar errado, morador da Zona Leste, que tem quem não é de São Paulo, mas só pra saber, tipo, a Zona Leste de São Paulo, a galera tem o hábito de falar mal, né? Tipo, cheio de querer falar. E sai um monte de gente vencedora daqui da Zona Leste. Inclusive, nesse momento, eu tô na Zona Leste também, tô morando aqui. Então, a galera que tinha tudo pra dar errado, esse cara era um exemplo disso. Preto, pobre, sem pai, criado pela mãe, pela tia, tudo errado, se envolveu com droga e venceu, velho. E venceu, cara. Então, Graças a Deus. Parabéns mesmo, cara. Parabéns mesmo. Tenho Obrigado. orgulho de você ser o primeiro cara que tá aparecendo aqui nesse podcast. Vou pedir pra reforçar, galera, segue esse cara, vai dar uma olhada no conteúdo desse cara, acho que vocês vão gostar. Bom, o cara tem muito a pode trocar muita experiência. Espero que esse vídeo possa ajudar e essa gravação, esse podcast possa ajudar pessoas que se identifiquem com essa realidade, ou você que conhece alguém que está passando por algum momento difícil como ele já passou na vida, e traz essa pessoa para assistir esse vídeo ou ouvir esse podcast, que eu acho que a gente falou de muita coisa aqui interessante. E o cara tá aqui vivão, firmão, de pé, e é um vencedor, mano. Obrigado. Obrigado, Thiago. Me sinto lisonjeado por ter recebido esse convite. Obrigado. Foi uma entrevista muito bacana e agradeço de coração, cara. Só gratidão. Agradeço a Deus e a você. Valeu, cara. Obrigadão. Tamo junto, galera. É isso, esse foi o primeiro episódio do podcast Veríssimo Cast. Aproveita aí para curtir, compartilhar, deixa seu comentário aqui o que você achou. E é isso, é só o começo, vamos nessa, valeu! Tchau.